Bom, então, vamos fingir que você vai entender tudo, bacana? Ok? Bom, pessoal, brincadeira. Bom, a nossa ideia hoje é falar sobre o quê? É falar sobre potência elétrica, tensão elétrica, intensidade de corrente. Correto? O que é potência elétrica? Quando você olha, por exemplo, para a lâmpada fluorescente. Você está estragando o vídeo aqui, ó. Se balançou esse cabra aí, ó. Um cavalo está balançando o vídeo aí. Bom, então é o seguinte, gente. Potência elétrica. Se você tem um ventilador, se você gira o potenciômetro, ele vai girar menos, correto? Porque ele vai ter menos potência elétrica. O que faz ele girar? O que faz ele girar vai ser a tensão elétrica. Então, o que é a tensão elétrica? Pode escrever aí. Tensão elétrica. Tensão elétrica é a força do elétron. Tensão elétrica é a força do elétron. Bacana? Passou na frente da cama agora um outro cavalo. Vai ficar tranquilo que é um amigo aqui. Tô brincando, cara. Bom, ó. Tensão elétrica, então, é a força do elétron. Não é isso? Quando você pega uma lâmpada que é 110 e liga em 220, o que acontece com ela? Ela vai queimar. Por quê? Porque a força do elétron é muito grande. Como é que é? Nunca entendeu por que a lâmpada, quando é 110, liga em 220, ele queima? Por isso. Bom, então se for o contrário, se for 220 ligado em 110, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui então na parte de potência elétrica, ó. Potência elétrica. Potência elétrica é o quê? P é igual a V vezes I. Voltagem vezes intensidade de corrente. Se a voltagem for pequena, for 110, e a lâmpada for para funcionar com 220, ela não vai brilhar ao máximo dela. Beleza? Porque o valor vai ficar pequeno. Então, se eu tenho uma lâmpada que é 220, ligo ela em 110, ela vai brilhar muito? Não vai. Ela vai brilhar menos porque a tensão elétrica é pequena. Então, já que você falou de potência elétrica, já vamos saltar de uma vez. Se eu pego dois exemplos, eu pego uma aluna A e uma aluna B, para carregar saco de cimento. Uma carrega um saco de cimento em uma distância de 6 metros em 1 segundo. A aluna A carrega, então, um saco de cimento por 6 metros em 1 segundo. A aluna B carrega o mesmo saco de cimento em meio segundo. Qual realizou um trabalho mais rápido? A segunda aluna, não é? Que carregou em meio segundo. Isso é potência. Então escreva aí. Potência. Potência é a capacidade de realizar trabalho. Potência é a capacidade de realizar trabalho. Ok. Se potência é a capacidade de realizar trabalho, a potência elétrica é a capacidade do aparelho elétrico em pegar a energia elétrica e transformar na função para a qual ela serve. Exemplo, motor elétrico faz o quê? Transforma energia elétrica em energia mecânica. O som, aparelho de som, transforma energia elétrica em energia sonora, acústica, sonora. A lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa. Viu a ideia aí? E o chuveiro transforma energia elétrica em energia... Gravou? Ok, bacana então. Bom, então você já sabe, a tensão, que é representada por V, o que ela faz então? Tensão elétrica é a força da carga elétrica, é o que força a carga elétrica, correto? Intensidade de corrente então. Já observaram na sua casa, quando você liga o chuveiro, a lâmpada costuma dar uma queda de tensão? Ela dá tipo uma piscadinha assim, não é? Isso ocorre por quê? O chuveiro, ele tem mais potência do que a lâmpada? Tem. O que é potência? É a capacidade de puxar o elétron. Então, quando você tem a lâmpada ligada, ele está puxando o elétron. Se você ligar o chuveiro,
ele vai puxar mais elétrons. A grosso modo, é como se o elétron estivesse indo para a lâmpada, ligou o chuveiro, ele puxa o elétron, porque a potência dele é maior. Bacana, então? Eu já vi casos até a energia dar uma queda. Também, pode acontecer, isso que você falou aí, pessoal, se dá uma queda, se aumentar a potência e a energia cair, é pelo seguinte, olha cá, você tem um chuveiro assim, ou a sua instalação elétrica, e esse I aqui, ó, ele vai definir para você o valor daquela chave disjuntora. Bacana? Ah, qual é o valor daquela chave que liga e desliga o quadro de distribuição ou o relógio? É esse I que define. O que acontece? A sua casa tem uma potência definida. Se você aumentar a potência, olha aqui, ó, na corrente, I é igual P sobre V. I é igual a P sobre V. Então imagina que sua casa lá, você aumentou a potência, foi só aumentando a potência. A corrente vai aumentar. Aumentando a corrente, a chave vai desarmar, vai cair. Bacana? Uma relação bacana disso aqui, ó. Quando eu ligo aqui, ó, se eu vier com um amperímetro, isso aqui, amperímetro vai medir então a corrente. Se eu colocar ele aqui, ó, ele vai dar uma leitura. Se eu agora ligar mais lâmpadas, se eu ligar, por exemplo, que vou desligar, se eu pegar essa lâmpada aqui agora, ó, vou ligar aqui, são ligação em paralelo, ok? Vou ligar essa aqui. O que eu fiz agora, olha, são duas lâmpadas. O que eu fiz? Eu aumentei a potência elétrica. Se eu aumento a potência elétrica, quando eu faço isso aqui, ó, a leitura vai dar maior. Agora deu 0,3. Antes tinha dado 0,1. O que está lendo aqui, ó, é o valor da corrente elétrica. São os elétrons que estão passando aqui, ó. Ou seja, quanto mais você aumenta a potência, mais corrente passa no condutor. Se mais corrente passa aqui, qual a definição de corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa no condutor. Anota então. Corrente elétrica. Repito, corrente elétrica é a quantidade de elétrons e é a quantidade de elétrons que passa no condutor. Bacana até aí? Então vamos voltar para revisar, ó. Vamos revisar. Se eu aumentar a potência da instalação elétrica ou a potência do circuito, eu aumento a corrente elétrica, a quantidade de elétrons que está passando. Tá ok? Bacana. O que força o elétron a andar? O que força o elétron a andar é a tensão elétrica. Por isso a relação dos dois, ó. Ok? Bacana? A menina que está olhando as unhas aí, entendeu? Ok, então. Beleza. Então nós já temos o seguinte. Tensão, potência, intensidade. Se eu fizer isso aqui, pegar, por exemplo, arame e ligar aqui, vai conduzir também, não vai? Vai conduzir. Mas se eu pegar, por exemplo, cobre e colocar, vai conduzir melhor? Vai conduzir melhor. Porque o arame tem uma resistência à passagem de corrente maior do que isso aqui. Tá bacana? Uma outra coisa interessante. Se eu pegar esse fio, aumentar o tamanho dele em 10 vezes, dar uma volta enorme, depois vir com ele e ligar aqui, ó. O brilho da lâmpada vai ser o mesmo? Ó. Aí que está o negócio. Uma pergunta para você pensar. A CEMIG ou a concessionária não liga o seu padrão acima de 30 metros. Por que ela não faz isso? Porque se ela fizer isso, ela vai estar pagando pela energia dissipada. Ela só liga até 30 metros. Depois dos 30 metros, você pode puxar até 200, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Porque é você que está pagando pela energia elétrica. Entendeu a ideia?